Maravilhosa, e que hoje seja um marco na sua história, que o Senhor faça uma história nova a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus. Gratidão uma vez mais ao pastor Vinícius pela confiança, o carinho, a amizade. Deus abençoe, pastor. Eu digo que o Senhor já fez uso capião no meu coração, já recebeu o título de propriedade, não tem nem como ser despejado mais. Uma amizade que Deus construiu e tem crescido a cada dia. Deus abençoe esta igreja, amo vocês, tenho orado por vocês, peço que orem por nós. Alguns projetos virão por aí e no tempo oportuno a gente vem dividir com vocês. Mas por hora, orem por nós, porque os desafios são grandes. Salmo 73, versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Peço desculpas pela extensão do texto, mas eu pretendo ler o Salmo 73 inteiro para meditarmos na palavra do Senhor. Salmo 73, versículo de número 1 até o versículo de número 28. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Salmo 73, Salmo de Asaf, versículo de número 1. Algumas pessoas ainda procurando e nós aguardamos. Eu sou grato a Deus porque Deus tem me dado presentes em forma de amigos. E um grande amigo que Deus me deu também está aqui, o Cacá. É um homem de Deus, um amigo que mora no nosso coração, bem como sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Vocês são bênção na minha vida. Louvado seja Deus. Salmo 73, versículo 1, a Bíblia diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés que se desviaram ou se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tive a inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limites às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças na destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores, como faz com que um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezará como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Guia-me como o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão,
tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei todas as suas obras. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, eu te peço muito especialmente que hoje nos faça atento à sua palavra, para entendermos com profundidade o que o Senhor tem, a semente que o Senhor tem para plantar no nosso coração. E não nos deixe, Senhor, desviar o olhar nem para a direita nem para a esquerda, e não deixe a nossa mente divagar em pensamentos, Senhor, estranhos à sua palavra, mas que nós estejamos focados agora, que toda distração vá embora agora, que toda preocupação seja neutralizada, que toda ansiedade seja destronada agora, e que cada uma das nossas mentes só ache lugar na tua presença para receber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Você crê em ato profético, sim ou não? Então fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, por obséquio. Você vai pousar delicadamente, educadamente, carinhosamente, sua mão direita, sua mão esquerda, no ombro da pessoa que está do seu lado, tanto a direita quanto a da esquerda. Isso. E você vai repetir após mim, mas não simplesmente repetir, mas como se orando estivesse. E fique tranquilo, porque isso quem colocou no meu coração foi Deus. Isso não é invencionista de pregador, isso não é jargão de pregador, isso não é mecanismo de pregador. Isso é Deus querendo plantar uma semente no seu coração hoje. Você vai dizer assim após mim, diga após mim: crises não são apenas para quem está fraco, os fortes também vivem crises. Hoje, meu irmão, é tempo de cura, restauração e avivamento, e todas as crises serão colocadas no altar de Deus. Sairemos daqui fortalecidos, restaurados, vivificados e renovados para a glória do Senhor. Amém? Então dá um abraço, abençoa essa pessoa que está do seu lado, deixa Deus te usar. Aleluia. Se ao longo da pregação, porventura, alguém tentar conversar com você, pede Jesus para colocar azeite no seu cotovelo e delicadamente encosta o cotovelo na costela do santo. Diga assim: depois do culto a gente conversa. Agora fica quietinho, porque só Jesus vai falar no meu coração. O homem que escreveu esse salmo é Asaf, levita da tribo de Levi, filho de Gerson, um homem cheio de Deus. Para que você entenda a importância da tribo de Levi, o chamado de Levi, a Bíblia vai dizer que Moisés sai com o povo de Israel do Egito, e ao atravessar o deserto, a Bíblia vai dizer em um determinado momento eles param, e Moisés sobe ao monte para orar a Deus, para buscar uma direção de Deus, para buscar graça de Deus, e sobretudo para receber na península do Sinai as tábuas da lei. E quando Moisés sobe, Deus escreve com o seu próprio dedo aquilo que são as suas leis. Êxodo capítulo 20, a Bíblia vai chamar de decálogo mosaico, ou os 10 mandamentos de Moisés. E quando Moisés desce todo feliz, depois de uma audiência com o céu, a presença de Deus viva naquele monte, Moisés desce do Sinai, e quando ele chega no meio do arraial, qual é a sua surpresa? Ele encontra uma igreja dispersa, ele encontra um povo jogado, lançado na prostituição da idolatria. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram aquele bezerro, lançaram-se a uma idolatria, a uma adoração a um Deus estranho. E então Moisés tão irado ficou, que a Bíblia vai dizer que ele quebra as tábuas da lei.
E ele então se coloca de pé e diz: quem dentre vós não se prostituiu com a idolatria e não vendeu a sua fé, passe para o lado de cá. E o texto sagrado vai dizer que só uma tribo atravessou, a tribo de Levi. Moisés olha para eles e diz: o Senhor vos dará por herança o sacerdócio real. Vocês serão profetas na casa de Deus, serão levitas, vocês cuidarão da adoração, vocês serão instrumentos de Deus, para a glória de Deus, porquanto houve em vosso coração fidelidade ao céu. E daquele dia em diante, a tribo de Levi passou a ser conhecida como a tribo do louvor, a tribo da adoração, a tribo da busca, a tribo que de fato buscava a presença de Deus, a tribo dos tangedores. Tangedor não é alguém que toca um instrumento, é alguém que tem tanta intimidade com Deus, que ele vai e busca o céu e traz para a terra, e quando ele adora, a glória de Deus invade o ambiente. Asaf era desta tribo. Asaf, haviam 3 grandes famílias dentro da tribo de Levi. Asaf era filho de Gerson, portanto ele era gersonita, e os gersonitas foi dado a eles a grande missão de serem os maestros da casa de Deus, porque os levitas eram porteiros, administradores, organizadores, profetas, músicos, maestros, cuidavam da adoração. E a Asaf foi entregue o grande ministério de ser, na verdade, um adorador, mais do que isto, um maestro. O povo sai do deserto, entra na terra prometida, passa-se de repente algum tempo, e eles levantam agora, os profetas começam a adorar a Deus, e Deus reina sobre Israel, numa teocracia, Theos, Deus, Kratos, poder, Deus no poder, sendo o rei soberano sobre Israel, enquanto as outras nações tinham monarcas, o povo tinha o próprio Deus como seu Senhor. Mas eles invejaram aquelas pessoas, eles invejaram e começaram a desviar o seu coração, a sair do centro da vontade de Deus. E então começaram a cometer toda sorte de atrocidades, pecados, dificuldades. E Deus então começa a entregá-los à sua própria sorte. E a corrupção entra em Israel. E a Bíblia vai dizer que nos dias do sacerdote Eli, os filhos de Eli se corromperam, metiam o garfo na panela, tomavam da oferta de Deus, se prostituíam com mulheres prostitutas no altar de Deus, profanavam a casa de Deus, de sorte que Deus não pôde mais suportar estar no meio daquele povo. E o símbolo físico da presença de Deus era a arca da aliança. Deus então permite que os filisteus derrotem o exército de Israel, tomem a arca e a levem para Gaza, para a cidade dos filisteus. Quando lá chegando, os filisteus colocam a arca da aliança aos pés de Dagon, o deus dos filisteus. Mas você já conhece a história. Deus derruba a estátua de Dagon, triunfa sobre Dagon, traz um juízo sobre aquele povo, e eles não puderam manter a arca de Deus naquele templo pagão. E então a arca foi colocada em um carro, e os próprios filisteus trouxeram e colocaram-na em uma cidade fronteiriça de Israel, chamada Kiriat Jeraim. E então o primeiro rei de Israel sobe no trono. A arca estava longe do povo de Deus. Saul sobe no trono. Ele reina 40 anos e não busca a arca. 40 anos o povo chorando, 40 anos o povo dizendo: queremos a presença de Deus, Deus está longe de nós, não há consolo para a nossa vida, porque na cabeça, no sistema de adoração do judeu, a arca simbolizava a presença de Deus, e a ausência da arca simbolizava desproteção, abandono, solidão, simbolizava derrota. E eles choravam e clamavam e buscavam a Deus,
pedindo a Deus que retornasse a arca para Israel. Saul vai reinando, Davi nasce, e nasce Asaf. Asaf era contemporâneo de Davi. 40 anos se passam, Deus faz toda uma história, constrói uma história na vida de Davi, e Davi sobe ao trono aos 30 anos de idade. E então a Bíblia vai dizer que Davi sentiu saudade da presença de Deus. Irmão, tem um corinho que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Tenta imaginar agora, se o céu fechasse para você, e Deus dissesse assim: eu não vou mais te encher do meu espírito, eu não vou mais te dar visões, eu não vou mais te dar revelações, eu não vou mais te fazer sentir aquela coisa boa que você sente quando está orando. Toda vez que você orar, você vai sentir um vazio, não vai sentir a presença minha, Deus falando contigo. Eu vou permitir que você caminhe sozinho. A nossa alma grita lá dentro dizendo: Deus, pode tirar tudo, mas a tua presença nós não conseguimos viver sem ela. A nossa alma clama. É isto que Davi sentiu, ausência. Davi sentiu saudade da presença de Deus, e ele resolve buscar a arca. E quando Davi resolve buscar a arca, havia um moço no seu reinado chamado Asaf, que ainda não havia tido ou assumido nenhum cargo no reinado. Ele não tinha posição, mas ele tinha disposição. Diga comigo: disposição. Tem muita gente atrás de posição, mas não tem disposição de entregar a Deus o que Deus quer e espera receber dele. Aquele moço não tinha posição, mas ele trabalhava, ele louvava, ele adorava, ele buscava a Deus. A tradição judaica vai dizer que ele puxava a sua família, que ele ministrava na sua família, que ele era o maestro na sua família, que ele buscava a Deus e a glória de Deus enchia a sua casa. E então Davi resolve buscar a arca da aliança. E quem é que ele convoca para ser o maestro? Quem é que ele convoca para ser o líder da banda, para cantar e adorar enquanto a arca volta? Ele chama Asaf. E a Bíblia vai dizer que Asaf estava tão cheio de Deus, que ele vai conduzir a comitiva, que vem voltando agora da casa de Obed-edom, onde a arca estava. E a comitiva vem voltando, e Asaf foi louvando, adorando, louvando e adorando. E a presença de Deus, quando chegaram em Jerusalém, era tão forte, tão latente, pastor Vinícius, que Davi falou: rapaz, eu estou tão alegre, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão grande, que ele mete a mão, tira a coroa, tira o manto real, encosta o cetro de ouro, fala: me dê uma roupa comum aí, veste a roupa comum, sai no meio do povo e começa a dançar, adorar. Asaf vai adorando, e o povo se envolve na adoração, e a glória de Deus enche aquele lugar, e todo Israel se alegra. Deus estava de novo em Israel, o pai estava na casa. Mas Davi, ele dançou, irmão, não é esses crentes sorveterianos não, que parece que tem uma preguicinha espiritual. Fala: irmão, dá glória a Deus. Ele fica igual assim, sabe, aquele bonequinho de presépio, com a mãozinha assim. Não, pastor, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser comedido, porque Deus não é surdo, não preciso gritar. Irmão, Davi, a mulher de Davi era assim, sabe, essas crentes sorveterianas. Davi, você não tem juízo, o povo está vendo, tu é rei, tu não tem juízo não, homem, fica aí pulando, dançando igual um sapo, igual um macaquinho de presépio, você é louco. Não, tem que ter ética, você tem que ter postura, você é o líder de Israel. Ele diz: não me aborreça, mulher, eu estou cheio de Deus, eu vou dançar, pular, saltar de alegria, porque Deus encheu a casa, Deus está de novo na casa. Eu vou celebrar Deus de novo, porque Israel está cheia da glória de Deus.
A Bíblia diz que quando Miriam chega do outro lado, lá do Mar Vermelho, ela dançou, sim ou não? Tem até um corinho que diz assim: Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus, amém, amém. Posso dançar, posso sim, na presença de Deus. Lagoinha dançou na presença de... Vamos ficar de pé, vamos sacudir essa carcaça. Lagoinha dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus, amém, amém. Posso dançar, posso sim, na presença de Deus. Então sai do chão, vai. Lagoinha dançou na presença de Deus. Lagoinha dançou na presença de Deus. Estou alegre com Jesus, amém, amém. Posso dançar, posso sim, na presença de Deus. Aleluia! Se você está alegre com a presença de Deus, então adore. Pode assentar, fique à vontade. Esse moço Asaf foi um homem tão cheio de Deus, que quando ele adorava, Deus se manifestava. A Bíblia vai dizer que quando Davi morreu, Asaf ainda estava vivo, e assume o seu lugar o seu filho Salomão. E Salomão agora constrói o templo. E quando ele vai inaugurar o templo, ele dobra o joelho e começa a orar. Ele começou a orar de um lado, mas o velho Asaf, o velhinho de barbas brancas, o maestro Asaf, ainda tinha voz para adorar. E quando Asaf começou a adorar a Deus, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus desceu sobre aquele tabernáculo e encheu aquele lugar de maneira tão grande que os sacerdotes não podiam entrar no templo para adorar, porque a presença de Deus era viva, era latente, era pungente, era poderosa. Este era o Asaf. Asaf morreu, mas a Bíblia vai dizer que ele deixou um legado. Seus filhos, os filhos de Asaf, continuaram, porque quando você é uma bênção, a sua casa é uma bênção, porque a bênção vai fluir de você. Então levante a mão direita e diga assim: eu e a minha casa somos uma bênção. Meus filhos, meus pais, meus parentes distantes são abençoados. Deus vai me usar como canal na vida deles. A Bíblia vai dizer que mesmo depois que Davi morreu, Salomão morreu, Asaf morreu, seus filhos continuaram. Porque a história vai dizer que depois do cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro, quando Esdras volta a Israel, ele chama os filhos de Asaf para o louvor e adoração, para chamar o povo de volta à palavra. Eram tão cheios de Deus, que do Salmo 74 ao Salmo 83, quem escreveu foram os filhos de Asaf. Então você é uma bênção. Sua posteridade será uma bênção, sua esposa será uma bênção, seus filhos serão uma bênção, seus pais, seus tios, seus irmãos, seus amigos, porque Deus fluirá de você a bênção sobre a cada vida que estiver ao seu alcance. Agora que você já entendeu quem é Asaf, o tamanho da intimidade que esse homem tinha com Deus, o tamanho da amizade, e como esse homem conhecia o céu, ao escrever o Salmo 73 que nós lemos aqui, ele começa adorando a Deus. Ele diz: verdadeiramente Deus tem sido bom para Israel. Mas ele vai dizer: quanto a mim,
eu estou amargurado, eu estou em crise, eu estou vivendo uma dificuldade, porque eu estou tentando entender e não consigo. De que adianta eu limpar as minhas mãos da iniquidade? De que adianta eu ser fiel ao Senhor? De que adianta eu fugir do pecado? Eu tenho sofrido amargamente. Enquanto o ímpio, o ímpio, ele está bem, ele vai bem, ele prospera, ele cresce, ele melhora, ele não sofre o que eu estou sofrendo. Ele está dizendo: às vezes eu estou doente em cima da minha cama, mas o ímpio está indo para a festa, o corpo dele está sadio, ele está indo para o bar, ele está indo para a bagunça, ele não sofre o que eu sofro. Asaf está dizendo: Deus, eu não consigo entender, Senhor, me ajuda a entender, por que é desta maneira? Quantos de nós já fizemos essa pergunta para Deus? Por que é assim, Deus? Por que eu preciso sofrer? Por que eu preciso passar dificuldades? Porque às vezes o ímpio tem os seus projetos estabelecidos e a mim me falta forças. Tem dia que eu não tenho forças sequer para orar. O que acontece comigo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Por que não acontecem as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com a velocidade que eu quero? Porque fruto só é bom maduro. Fruto só é saboroso quando ele amadurece no pé. Se botar um carbureto e embrulhar no jornal, botar no lugar quente, o fruto amadurece sem sabor, sem dulçor, sem paladar agradável. Mas o fruto, quando amadurece no pé, no tempo certo, ele é o melhor fruto que a árvore pode dar. Deus está dizendo: sabe por que não acontece no seu tempo? Porque o seu tempo não é tempo de Deus. O tempo de Deus é tempo da maturidade. O tempo de Deus é tempo da preparação. O tempo de Deus é tempo daquilo que é o ajuste do céu na sua vida. Agora, o que você precisa entender é que diante dos desafios desta vida, diante das dificuldades que você vive, diante dos problemas que lhe assolam, as crises virão, e não são meramente crises, provações, são crises interiores, são questionamentos, são dúvidas, dizendo: por que isso acontece? Por que não é diferente comigo? Por que eu não me casei com aquela pessoa que eu disse que eu queria me casar, acabei me casando com outra pessoa? Por que é que eu já abri uma empresa 3, 4, 5 vezes e não funcionou até hoje? Por que é que não aconteceu no meu tempo uma mudança, uma vitória que eu tenho pedido a Deus? Por que é que às vezes eu não consigo estabelecer um projeto e levar até o fim? É porque Deus está dizendo: entrega o volante na minha mão, porque eu sei onde eu te levo, onde eu te direciono, na hora que direciono e do jeito que eu direciono. Agora, a fraqueza, ela vai vir, porque ela é própria do ser humano. Mas quando vier a fraqueza, nós precisamos tomar 3 atitudes para que a gente não sucumba diante da fraqueza. Só para eu entender que eu não estou pregando só para mim. Quem aqui já viveu um momento de crise, fraqueza e abalo e já pensou: eu não vou mais continuar, eu vou desistir? Então essa palavra não é só para mim. A primeira coisa que você precisa fazer, quando vier a crise, vier a fraqueza, é não negociar a sua fé, não abrir mão do seu chamado, não entregar o tesouro que o céu lhe deu. Qual é o tesouro que o céu lhe deu? O seu chamado, a direção que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe chamou para fazer. A Bíblia vai dizer: quem tem posto a mão no arado não pode. Sabe por quê, irmão? Arado antigo
era como se fosse duas manoplas e uma lâmina no meio. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque o arado tinha que cavar sulcos retilíneos e paralelos. Se alguém está aqui segurando o arado e o boi puxando e olha para trás, ele entorta o arado, ele acaba com aquilo que é o caminho correto, ele vai andar em zigue-zague. É por isso que a Bíblia diz: quem olha para trás erra o caminho, não chega onde tem que chegar. Quem botou a mão no arado tem que botar os olhos fixos. É por isso que Paulo diz: eu deixo para trás todo embaraço e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia! Então não negocie a sua fé. Quando Josué entra na terra prometida e ele olha para o povo estava atolado na idolatria, atolado na adoração, começaram a se envolver com coisas que não deviam. E Josué olha para o povo e diz: ei, escolhei pois a que Deus quereis servir, se o Deus dos vossos pais que está além do Nilo, ou o Deus dos amorreus em cuja terra habitai. Não sei vocês, mas eu e a minha casa já tomamos a decisão: serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: eu não negocio a minha fé, eu não abro mão do meu chamado, eu não troco o tesouro que Deus me deu por uma noite numa discoteca, por uma noite numa boate, por uma noite num motel, por um copo de caipirinha, por um trago num cigarro de maconha, por um tapa numa carreira de cocaína, por um momento tão passageiro de prazer terreno. Eu vou fazer agora o que dá na telha. Ele está dizendo: eu não troco o meu tesouro, a minha coroa, o meu chamado, a minha salvação, por coisas terrenas, por momentos de prazer que são passageiros, mas que vão trazer um peso de maldição ao longo de tanto tempo na vida das pessoas. Deus está te chamando, irmão, para não negociar a sua fé. Um dia eu fui convidado para ministrar numa conferência de jovens, e o pastor virou para mim e disse assim: pastor, o negócio aqui está feio, a juventude está do balacobaco, estão namorando, pastor, estou preocupado. Eu digo: deixa comigo. Pode falar, pastor? Pode? Então tá bom, eu gosto de falar, eu sou provoca e dá autorização, bora para cima. Aí perguntaram a mim: qual é o tema da sua pregação? Eu disse: não pode beijar. Eles: como é que é? Eu digo: a minha pregação chama não pode beijar. Aí os jovens já ficaram tudo oriçados, né? Falou: pastor, por que o senhor fala isso? Vamos para a igreja, lá eu falo para vocês. Chegou em Mateus 5:28, que diz: qualquer homem que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração já cometeu pecado. Não precisa vias de fato, precisa apenas do desejo. Sim, por que não pode beijar, pastor? Deixa eu te explicar. Essa boquinha maravilhosa que você tem 2.000 terminações nervosas. Quando a boquinha do santo encosta na boquinha da santa, são 2.000 choquinhos que vão lá para o cérebro, e a ordem é: prepara a lenha que a fogueira vai começar. E o teu cérebro não está nem aí se tu é casado, solteiro, noivo, enrolado. Ele não está nem aí, ele não quer saber de aliança. Ele é biológico, ele não é racional, ele é biológico. Ele manda uma ordem para uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha, que tem aqui atrás do seu bulbo cerebral, em cima do cerebelo, chamado hipófise. Essa glândula manda uma ordem lá para os testículos do homem, para ele produzir testosterona. E tome testosterona, e corrente sanguínea, testosterona e corrente sanguínea, testosterona e corrente sanguínea. Agora a hipófise manda uma ordem lá para as duas glândulas que ficam em cima dos rins suprarrenais: fabriquem adrenalina. Aí a adrenalina cai na corrente sanguínea, a pupila dilata, o coração que batia a 86 pulsações por minuto passa a bater a 126 pulsações por minuto, para buscar sangue das extremidades e colocar no centro do corpo, porque vai precisar. Coração batendo, pupila dilatada, testosterona, adrenalina, e o santo está com a boca na boquinha da santa. Ele está pensando na conta de luz estragada ou atrasada, irmão. Não negocie a sua herança.
Pastor, o senhor está falando então que eu, jovem, namorado, não posso beijar? É claro que eu estou. Não entendeu ainda não, santo? Mas o que eu vou fazer? Orar, jejuar e esperar. Na hora que casar, você fura até a boca de tanto beijar. Pastor, isso é impossível. Não é não? Entenda, a gente converte, hormônio não aceita Jesus não. Pastor, isso é impossível. Só se você não quiser. Por que você não fuma? Porque você já foi liberto. E quando a tentação vem, quem fumava, eu fui fumante. Quando eu senti o cheiro do cigarro, faltava fazer igual desenho animado, flutuar atrás da fumaça. Mas eu coloquei o meu pé no chão, meu coração no altar e disse: eu sou de Deus, estou liberto e não troco a minha fé por um cigarro. Por que você não bebe? Já foi liberto. Tinha um casal de amigos, muito amigo meu, hoje 2 filhos, namoravam à época. E ele disse para a namorada dele assim: ó, vamos combinar um negócio. Eu sou pregador, você é ministra do louvor, a gente não pode pecar, não pode ter relação sexual, não pode nem ensaiar, porque senão Deus vai ficar insatisfeito conosco. Vamos combinar? Na hora que eu ficar alegrinho, você levanta e sai cantando louvor, na hora que a gente estiver namorando. E na hora que você ficar alegrinha, eu levanto e saio cantando louvor. Foi namorar. Daqui a pouco, entra na minha casa, entra na minha vida. Terça-feira foi namorar, daqui a pouco a moça levanta e começa a cantar: queima, queima, queima com o fogo da glória, queima, queima, queima por dentro e por fora. 3 meses de namoro, o pai chamou os dois e disse: eu não acredito, eu nunca vi um casal tão espiritual como vocês, só namora cantando. Sabe de nada, inocente. Mas sabe o resultado? Casal nos 2, virgens para a glória de Deus, cumpriram o propósito no altar, negaram a sua carne, ofereceram o seu amor como oferta de libação, e Deus os abençoou sobremaneira. Aí sabe o que acontece? Além da bênção de Deus, vem a autoridade. Porque na hora que o filho crescer, a filha crescer, dizer: papai, eu vou namorar. Ele pode botar o dedo no nariz dela e dizer assim: faça como o papai fez, case-se virgem. Porque o papai casou virgem com a mamãe virgem, porque é assim que a palavra ordena. O mundo diz que você tem que virar tudo de cabeça para baixo, mas não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Não negocie a sua herança. Segunda coisa, o que eu faço para ficar forte, pastor, e não ceder diante da tentação? Pare de andar pelo que os outros acham que você tem que fazer, ou pela opinião dos outros. Comece a entender que o que Deus te falou é o que você tem que seguir. Mas estão dizendo que não dá, deixa de lado, deixa falar, nem tenta argumentar, deixa falar. Pastor, mas quem falou é o fulano, não importa. Quem falou antes do fulano não foi Deus? Deus é maior. Neemias, quando voltou do cativeiro, ele trouxe uma leva de crentes
Ele veio com uma missão. A cidade estava destruída, as muralhas quebradas, as casas queimadas a fogo, e ele veio reconstruir as muralhas. E quando lá chegou, a Bíblia diz que ele uma noite sobe numa parte alta e contempla Jerusalém e vê a cidade destruída. Ele chora e faz um voto com Deus: eu vou me empenhar. Deus fala com ele: eu te trouxe de volta para te usar, e você será o canal de reconstrução dessa cidade. Eu estou te dando esta missão, e eu estou te enchendo de graça, e estou te capacitando para que você faça esse trabalho. 3 homens se levantam: Gesem, Tobias e Sambalate, 2 governadores e um general de exército. Eram 3 homens importantes. Chegaram e disseram: ó, manda falar com Neemias que nós queremos uma reunião com ele. Ele diz: eu não posso, estou ocupado fazendo a obra de Deus, tem muita coisa para fazer, não posso ficar batendo papo, perdendo tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Quem anda com Deus, já recebeu a direção de Deus, já sente, entende, tem certeza do que Deus falou, não perde tempo com aquilo que não traz resultado. Ele vai para cima. Deus mandou, vai para cima. Deus falou, está falado. O que o pastor falou aqui agora há pouco, o pastor lá, o André Fernandes lá da Lagoinha Alphaville, começou um projeto. Deus falou com ele: vai e faz. Ele foi temar, dizendo: eu vou esperar o segundo. Não vai esperar nada. Deus mandou, está mandado, vai e faz. Não tem recurso, não interessa. Estão levantando, não interessa. O diabo está doido, não interessa. Mas a minha família não me apoia. Deus vai mudar. Mas eu estou desempregado. Quem abre porta é Deus. Mas eu não tenho capacidade. Quem falou que não tem? O mesmo Deus que enfiou 1 milhão de neurônios na cabeça de cada um de vocês, enfiou esses neurônios de 1,5 litro de massa cefálica aqui dentro da minha cabeça. A capacidade é a mesma, a graça é a mesma, a unção é a mesma. Você é filho do mesmo jeito, está debaixo do mesmo sangue, está debaixo da mesma unção, está debaixo da mesma autoridade. E se o diabo não sair da frente, irmão, mete uma quinta no carro, atola o pé no acelerador e vai voar cavaco de capeta para todo lado, em nome de Jesus. Ô Neemias, você está achando que você, com esse povinho aí pequenininho, vai construir muralha? Eu não sei o que Neemias falou. Se fosse eu, irmão, fazia cara de desdém, falei: não interessa, estou nem aí o que você pensa, eu sei quem falou comigo. Já tentaram jogar areia na sua farofa, manchar teu sonho, te desanimar, te deter, te paralisar com palavras paralisantes? Eu já contei para vocês aqui a história do Toninho, que casou com a Cláudia, que era feinho, e é feinho até hoje, tadinho, não tem jeito, não melhora mesmo. Não melhora, só, pelo contrário, o tempo passa a dar uma piorada, né? Tá rindo, minha irmã? Tu tá achando que tu vai ficar com essa carinha esticadinha o resto da vida? Gravidade vai agir, vai cair tudo vai cair. Depois, ó, tome Renil. Tu tá achando que eu sempre fui careca, irmão? Só que daqui uns dias eu vou chegar com um tupete maior que o tupete do pastor Vinícius, tá? Vou botar um implante, tô nem aí quem sorri, pode falar o que você quiser. Tu fica banguela, tu não põe dentadura. E eu vou ficar careca? Vou não, irmão. Já deixei a barba crescer. Agora eu vou botar um tupete maior que o tupete do pastor Vinícius, só para fazer raiva nele, fazer inveja de Cacá, chegar no Cacá e dizer: e aí, Cacá, vamos para a montanha? Me aguarde. O que eu quero lhe dizer é que quando Deus fala com você, você não tem que ficar ouvindo o que os outros falam, não tem que ficar dando ouvido para filisteu, para filho do cão. Você tem que dar ouvido para Deus. Deus falou, está falado, vai para cima, empreende, trabalha, faz a sua parte, deixa que Deus vai fazer a dele. Quando você está no centro da vontade de Deus e as crises se avizinham, e olha, quem está cheio de Deus também pode viver crises. Não é só a pessoa que está fraco que vive crise. Quem está cheio de Deus, como Asaf, um dia a crise bate na sua porta, aí é hora de relembrar o que Deus falou com você. Deus te chamou para o ministério.
Deus te chamou para trabalhar, Deus te chamou para fazer a obra, Deus te chamou para triunfar. Deus não projetou a sua derrota, Ele projetou a sua vitória. Então creia nisso, caminhe e deixa Deus abrir o caminho, quebrar as correntes, arrancar os espinhos, dar ordem aos seus anjos para lutar por você. Final da história, 52 dias a muralha estava construída. Gesem, Tobias e Sanbalat estavam com a cara na poeira. O nome de Deus tinha sido glorificado e Esdras ou Neemias tinha cumprido a sua missão. E eu termino aqui. Terceira coisa, não permita na sua vida crenças limitantes. Bartimeu, fica calado que ele não vai te atender. Você acredita sim, eu acredito que ele vai me ouvir. Deus só vai te entregar o que o seu olho é capaz de enxergar e o que a sua fé é capaz de crer. Deus vai abrir a porta onde a sua fé é a chave. Deus vai te entregar algo para você cuidar na medida que Ele perceber que você anda em dependência com Ele, que você ama Ele e que você não se dobra diante das dificuldades, diante dos problemas. Você precisa entender que o que as pessoas tentam limitar a sua vida, se você acreditar nessas limitações, você coloca barreira na sua caminhada. Eu já contei para vocês, mas reafirmo. Eu tinha 180 quilos. Quantas vezes disseram para mim: você vai morrer obeso, porque no patamar que você chegou, não tem volta mais. Eu olhei na batata do olho do santo e disse: você acredita assim? Eu não. Eu conheço um Deus, irmão, que ressuscita morto, que abre mar, que faz pão chover do céu, que traz codorna no vento, que faz mão esquerda vencer um exército, que faz pão girar no céu, que faz, que escreve lei na tábua, que faz a sarça queimar e não se consumir. Eu conheço um Deus que a Bíblia diz que para Ele não há impossíveis. Não permita que ninguém limite a sua fé. Crenças limitantes. Vá para cima, rompa, trabalhe, se esforce, se esmere, creia, ore, jejue, leia a palavra, viva a fé cristã intensamente, se entregue para Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Eu estou dizendo alguma coisa a alguém aqui nesta noite, que Deus está te chamando e dizendo: ei, sabe por que não aconteceu na sua vida ainda? Porque você está entregando só um pouquinho. Deus está dizendo assim, ó: arranca a trava e se joga. Tira o freio de mão e se entrega. Fala: Deus, agora é o Senhor. Tira as suas crenças limitantes. Para de andar pelos que as pessoas te falam. Não negocie a sua fé. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te colocar de pé, te encher de tanta graça, que você vai caminhar naquela rua sentindo a presença de Deus. Você vai fazer compra no sacolão falando línguas estranhas. Você vai andar na rua chorando e adorando o Senhor. Você vai dirigir cantando um cântico de vitória. Você vai atravessar o deserto adorando, porque nunca foi sobre as circunstâncias, sempre foi sobre a presença dEle nos acompanhar. Todas as portas fechadas se abrirão, tudo aquilo que se levanta contra você cairá, tudo aquilo que vem para te bloquear, Deus quebrará em pedaços. Não haverão ferrolhos nem portas capazes de barrar a sua caminhada. Isto não é confissão positiva, isso não é ideia de coach, isto é palavra de Deus. A Bíblia diz: me pede que eu te dou, bate que eu abro a porta, insiste que eu te entrego a vitória. O maior interessado em te abençoar é Deus. Então, pelo amor de Deus, não negocie a sua fé, ande em comunhão com Deus, livre-se
Livre-se das crenças limitantes e ande pelo que Deus lhe fala. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.